Você conhece alguém e em poucos dias já sente que tem algo diferente ali. Não é só interesse, não é só curiosidade. É como se aquela pessoa tivesse chegado com um peso maior, como se tivesse ocupado um espaço dentro de você rápido demais. Você começa a pensar nela com frequência, mas não é só lembrar, é voltar na conversa várias vezes. É lembrar do tom de voz, do jeito de escrever, de pequenos detalhes que racionalmente não deveriam ter tanta importância, mas têm. Você se pega pensando em algo que a pessoa disse horas depois, ou até dias depois. E quando você lembra, tem uma textura diferente. Não é neutro, é quente. É como se aquele detalhe carregasse uma promessa, algo que ainda não foi dito, algo que você quer descobrir. E quanto mais você pensa, mais aquilo parece significativo. Como se cada detalhe escondesse algo maior. Como se existisse uma profundidade ali que talvez nem exista de verdade. Você começa a imaginar situações, conversas futuras, momentos que ainda não aconteceram, reações que você acredita que a pessoa teria. Você imagina como ela riria de uma piada sua, imagina como seria dividir um silêncio confortável, imagina como seria ser escolhido por ela. E essas cenas começam a se repetir na sua cabeça, como se fossem lembranças, mesmo sendo só projeções. Isso vai criando uma sensação, uma familiaridade, uma proximidade que ainda não foi construída na realidade. E de repente, sem perceber, você já está emocionalmente envolvido, rápido demais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso já aconteceu com você mais de uma vez? Não como algo isolado, mas como um padrão. Pensa comigo. Você conhece alguém, se envolve rápido, sente intensidade, acredita que tem algo especial e depois alguma coisa muda. Às vezes a pessoa se afasta, às vezes você começa a perceber coisas que não tinha visto antes, às vezes simplesmente a intensidade diminui, como se um fogo tivesse apagado. E o que sobra é uma sensação estranha, confusão, porque começou forte demais e terminou rápido demais. E aí você fica tentando entender o que aconteceu, por que parecia tão real, por que eu senti tanto em tão pouco tempo. E talvez você tenha criado uma explicação confortável para isso. Que você é intenso, que você ama de verdade, que você se entrega sem medo. E essa explicação até faz sentido, mas ela te mantém preso, porque ela não pergunta o porquê, ela só justifica o como. Então, deixa eu te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê isso. E se isso não for exatamente sobre amar? E se isso não for exatamente sobre conexão? E se isso que você chama de intensidade for, na verdade, um padrão emocional se repetindo? Porque existe algo aqui que quase ninguém fala, e é exatamente isso que mantém esse ciclo acontecendo. Você não está se apegando à pessoa, você está se apegando ao que ela ativa dentro de você, e isso muda tudo. Porque o problema deixa de ser o outro e passa a ser o que acontece dentro de você quando alguém aparece. Pensa assim, se você sempre sente a mesma intensidade, se o padrão sempre se repete, se pessoas diferentes produzem o mesmo ciclo dentro de você, então o elemento comum não é a pessoa, é você, né? E isso não é crítica, é uma chave. Vamos direto ao ponto. O que você chama de se apegar rápido não é sobre amar rápido, é sobre precisar rápido. E essa diferença é mais profunda do que parece. Amor não nasce assim. Amor não começa com urgência, não começa com ansiedade, não começa com medo de perder algo que ainda nem existe. Amor constrói. Ele se desenvolve com o tempo, né? Ele se forma com convivência, consistência, realidade, com o outro sendo visto nos dias comuns, com alguém que aparece quando não é conveniente, com presença que se repete. Mas o que você sente não se constrói, ele dispara, ele aparece de forma intensa, sem base. E isso já deveria ser um sinal, porque tudo que cresce rápido demais geralmente não está sendo construído, está sendo ativado. E aqui entra a psicologia. Pesquisadores que estudam apego, incluindo os trabalhos, né, que derivam da teoria do John Bowlby, identificaram algo muito importante. A forma como você se apega hoje é uma versão adulta de como você aprendeu a buscar segurança na infância. Não é fraqueza, né? É neurologia. Quando você era criança, você precisava de alguém para existir, emocionalmente, fisicamente, e você aprendeu padrões. Se o cuidado era inconsistente, você aprendeu que afeto vem e vai, e que quando aparece, você precisa segurar, rápido, com força, antes de ir embora. Esse aprendizado não ficou na infância, ele se transferiu para os seus relacionamentos adultos, para a forma, né, como você reage
quando alguém parece interessante, para a urgência que você sente, e o mais sutil, para a sensação de que se você não se apegar agora, vai perder. Agora, vamos trazer isso para situações reais. Situação 1. Você começa a conversar com alguém, no início é leve, mas em pouco tempo você já está esperando mensagem. Você olha o celular, né, com mais frequência, percebe o tempo entre uma resposta e outra. 1 hora, 2 horas, 3, e sua mente não fica quieta. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu disse algo errado? Será que o interesse passou? Se a pessoa responde rápido, você se anima, parece que o dia melhora. Se demora, você sente uma inquietação sutil, uma tensão que não sabe explicar direito. E o que você faz com isso? Você analisa, relê a conversa, procura o ponto exato onde talvez tenha errado, tenta ajustar, muda o tom, muda o ritmo, começa a escrever, apaga, escreve de novo. Tudo isso por alguém que você conheceu há 1 semana. Isso não é amor, isso é ansiedade de apego funcionando em tempo real. Situação 2. Você vai no encontro, a conversa flui bem, a pessoa ri das suas piadas, faz perguntas, parece genuinamente interessada. E você sai de lá sentindo algo grande. Mas o que acontece depois é o seguinte: você não consegue parar de pensar. Revisa cada momento do encontro, busca sinais, analisa o que a pessoa disse e o que pode ter significado. Quando ela disse a gente deveria fazer isso de novo, ela quis dizer que quer mesmo, ou foi educação? E aí você começa a construir algo, uma narrativa, sobre como aquela pessoa pode ser o que você está buscando, sobre como raramente você sente isso, sobre como talvez dessa vez seja diferente. E essa narrativa cresce, ela ocupa espaço, mesmo sem dados reais para sustentá-la. Isso tem um nome na psicologia cognitiva. Chama-se viés de confirmação afetiva. Você sente algo forte e o seu cérebro começa a selecionar apenas as informações que confirmam o que você quer sentir. Ignora o que contradiz, amplifica o que confirma. E você segue em frente, construindo uma relação real com uma pessoa imaginária. Situação 3. Alguns dias depois, a energia muda. A pessoa responde mais devagar, as mensagens ficam mais curtas, parece menos animada, e você sente uma coisa estranha. Não é só decepção, é quase como uma dor física, no peito, na barriga, uma sensação de queda. E isso também tem explicação. Quando o seu cérebro entra no modo de apego ansioso, ele libera dopamina ao receber sinal positivo do outro. É recompensa. E quando o sinal para, é abstinência, literalmente. O mesmo mecanismo que cria dependência química funciona de forma parecida no apego disfuncional. Por isso a dor parece desproporcional, porque não é sobre a perda da pessoa, é sobre a interrupção do ciclo químico interno. Agora deixa eu te contar uma história. João tem 31 anos. Ele não se considera uma pessoa insegura. Tem amigos, trabalho que gosta, uma rotina equilibrada. Mas nos relacionamentos sempre acontece a mesma coisa. Ele conhece alguém, sente algo forte, investe rápido, e em algum ponto a pessoa recua. Ou ele percebe que idealizou demais. Ele já chegou a dizer para um amigo, né? Não sei o que há de errado comigo. Toda vez que aparece alguém que parece interessante, eu já começo a construir demais na cabeça. E o amigo respondeu o que todo amigo responde: é porque você ama de verdade. Não tem nada de errado com isso. Mas não era isso. João não amava de verdade. Ele precisava de verdade. E essa diferença foi o que ele levou anos para entender. Quando ele foi trabalhar isso com o terapeuta, descobriu algo que não esperava. Ele cresceu com um pai presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Um pai que aparecia, mas não se conectava, que às vezes demonstrava aprovação e outras vezes simplesmente ignorava. E João aprendeu, ainda criança, que afeto é imprevisível, que quando aparece você segura, você não solta, porque pode ir embora. E esse padrão simplesmente migrou para os relacionamentos adultos, para a ansiedade com mensagens, né, para a idealização precoce, para o apego rápido. João não estava errado, estava repetindo. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. Agora, vamos falar do impacto real disso, porque não é só sobre se apegar rápido, é sobre o que isso faz com você ao longo do tempo. Você começa a viver em ciclos, se envolve rápido, se entrega rápido, se frustra rápido, né? E cada ciclo deixa uma marca. Não uma cicatriz grande, mas uma camada que vai acumulando. E com o tempo, você começa a interpretar tudo através dessas camadas. Uma pessoa que demora para responder não tem interesse de verdade. Uma pessoa que é menos efusiva num dia, alguma coisa mudou.
Uma pessoa que não toma iniciativa uma vez. Talvez eu seja o único que está se esforçando. Você começa a ler sinais negativos onde talvez não existam, e isso esgota você e a outra pessoa. Porque nenhuma relação sobrevive a esse nível de vigilância emocional. Então você começa a duvidar de si mesmo. Por que eu sou assim? Por que eu sinto tanto? Por que sempre acontece isso comigo? E essa dúvida começa a virar identidade. Você passa a acreditar que é alguém que se apega demais, que é intenso demais, que assusta as pessoas. Mas isso não é quem você é. É um padrão que foi aprendido. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas antes de falar do que muda, tem uma coisa que precisa ser dita. Existe um custo silencioso nesse padrão que quase ninguém menciona. Quando você se apega rápido, você para de ver a pessoa real. Você está tão ocupado com a pessoa que construiu na sua cabeça que não consegue ver quem está na sua frente. Isso tem duas consequências sérias. A primeira, você tolera coisas que não deveria. Porque a pessoa real pode estar te mostrando comportamentos problemáticos, mas você está tão investido na versão que construiu que ignora. É só uma fase. Ela não é assim de verdade. Quando a gente se conhecer melhor, vai mudar. Você defende uma pessoa que ainda não existe. A segunda, você pressiona sem querer. Porque quando você já está emocionalmente investido em poucos dias, você começa a ter expectativas que o outro ainda não tem. E essa assimetria cria tensão. O outro sente algo que não sabe nomear, pressão, urgência, e muitas vezes recua. Não porque não gostava de você, mas porque o ritmo estava desproporcional. E aí você interpreta como rejeição, mas foi descompasso. E esse descompasso você criou. Agora, vamos falar do que realmente está por trás disso. Porque existe uma crença que alimenta esse padrão, uma crença que opera em silêncio e que você provavelmente nunca articulou de forma clara. A crença é essa aqui. Se eu não segurar agora, não vai aparecer de novo. Ou, em outra versão, eu preciso mostrar o quanto sinto antes que a pessoa vá embora. Ou ainda, eu não mereço que fique. Então, precisa ser rápido. Essas crenças não aparecem como pensamentos claros. Elas aparecem como urgência, como comportamento automático, como um jeito de ser. Mas são crenças, e crenças podem ser questionadas. Pensa comigo. Se você realmente acreditasse que é digno de afeto consistente, você teria pressa? Se você realmente acreditasse que a pessoa certa vai ficar, você precisaria segurar com tanta força? Se você realmente se sentisse completo, sozinho, qualquer sinal de interesse geraria essa urgência? A resposta é não. A pressa não é sobre a pessoa, é sobre a ausência de confiança em você, na vida, na possibilidade de ser escolhido com calma. E aqui a gente chegou num ponto delicado, que é a solidão. Não a solidão de não ter ninguém, a solidão interna, aquele espaço que existe dentro de você que você não sabe bem como preencher sozinho. E quando alguém aparece, essa solidão reage, não com alegria, com alívio. E o problema de confundir alegria com alívio é que você começa a depender do outro para se sentir bem. E quando você depende, você não escolhe, você precisa. E precisar de alguém que você ainda está conhecendo cria uma dinâmica de poder desequilibrada. Porque o outro sente que você já está lá, enquanto ele ainda está aqui. E essa distância emocional gera estranheza. Às vezes, afastamento. Então, o que muda isso? Não é uma lista de técnicas, é uma mudança de perspectiva. Primeira mudança, aprender a observar sem agir. Quando você sentir aquela intensidade surgindo, não alimente isso imediatamente. Não mande a mensagem extra. Não construa o cenário. Não invista mais. Sente com o sentimento por um momento, observe o que está acontecendo aqui. Esse sentimento é sobre essa pessoa ou sobre o que ela representa para mim? Não para bloquear o sentimento, mas para entendê-lo. Segunda mudança: separar a sensação de verdade. Só porque você sente algo intenso, não significa que aquilo é real, né? Não significa que a pessoa é quem você está imaginando. Não significa que tem um futuro ali. Não significa que é a conexão que você busca. Sensação é dado interno, não é diagnóstico externo. Terceira mudança: olhar para o comportamento, o real, não o que você imagina, não o que você quer que seja, não o que a pessoa disse uma vez, o comportamento consistente ao longo do tempo, porque é aí que a verdade mora, não no primeiro encontro, não na primeira semana, no padrão. Quarta mudança: construir a sua base. Isso é o mais difícil e também o mais importante. Se a sua estabilidade depende de atenção externa, você sempre vai se apegar rápido, porque você precisa. E quando você precisa, não tem clareza, não tem discernimento,
não tem uma escolha real. Construir base significa ter interesses que te preenchem, ter vínculos que te sustentam, ter uma relação com você mesmo que não depende de validação constante. Não é egoísmo, é a condição para amar de forma saudável. Quinta mudança: desacelerar com intenção. Não porque você não sente, mas porque o que você sente merece ser investigado antes de ser entregue. Amor que dura foi construído, não disparado. Agora tem uma coisa que precisa ser dita com clareza. Trabalhar esse padrão não significa parar de sentir. Não é sobre ficar frio, não é sobre criar distância artificial, não é sobre jogar jogo. É sobre sentir com mais consciência, com mais presença, com menos urgência. Quando você está emocionalmente inteiro, você consegue estar com o outro sem precisar dele. E essa diferença sutil muda tudo, porque você para de entrar nos relacionamentos buscando completar um espaço e começa a entrar para compartilhar alguma coisa. E isso cria conexões de natureza completamente diferentes, mais lentas para começar, mas muito mais reais. Deixa eu te contar uma última história. Mariana tinha o mesmo padrão. Ela se apegava rápido, se machucava rápido e se fechava rápido depois. Num ponto da sua vida, ela decidiu ficar 6 meses sem buscar relacionamento. Não porque desistiu, mas porque queria entender o que acontecia dentro dela quando ela estava sozinha. E foi desconfortável. No início, a solidão pesava. Ela percebeu o quanto estava acostumada a ter alguém para focar, alguém para esperar mensagem, alguém para alimentar a expectativa. Quando não tinha isso, ela precisava se encarar. E foi nesse processo que ela entendeu. Ela não estava buscando amor, ela estava fugindo do silêncio interno. E quando ela aprendeu a ficar nesse silêncio, ele foi perdendo peso. Quando ela voltou a se relacionar, algo era diferente. Ela não entrava mais com urgência, ela entrava com curiosidade. Quem é essa pessoa? Em vez de o que essa pessoa pode ser para mim? E essa pergunta simples mudou tudo para ela. Se você se apega rápido, isso não significa que você é fraco, não significa que você ama errado. Significa que existe algo dentro de você que ainda está tentando ser resolvido através do outro. E isso é humano, profundamente humano, né? Mas quando você entende isso, você para de culpar as pessoas que foram embora. Para de se culpar por ter sentido e começa a perguntar a pergunta certa, né? O que dentro de mim ainda precisa de atenção? Amor não começa com urgência, não começa com ansiedade, não começa com medo de perder. Ele começa com estabilidade, com presença, com construção. Construção que só é possível quando você para de precisar e começa a escolher. E talvez essa seja a verdade mais importante de tudo isso. Você não precisa parar de sentir, você precisa aprender a sentir sem se perder. Porque quando você se encontra dentro de si mesmo, você para de procurar no outro. E aí, o que vier vai ser diferente. Não porque a pessoa vai ser perfeita, mas porque você vai entrar inteiro. E entrar inteiro muda o que você atrai, muda o que você tolera, né? Muda o que você constrói. Se você chegou até aqui, é porque isso não foi só informação, foi identificação. Você reconheceu algo, né? E reconhecer é o primeiro passo real. Então comenta aqui embaixo, eu entendi o padrão, e se inscreve aqui no canal, porque aqui você não vai encontrar respostas superficiais, você vai entender o que está por trás, e isso muda tudo. Agora fica para o próximo vídeo, porque entender é só o começo.